Hoje eu vou te ensinar uma massa de bolo de chocolate retangular super alta, bem fofinha e de um jeito bem fácil e sem erro. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! A receita é fácil, começo colocando aqui na tigela da batedeira 6 ovos. E aqui eu tô usando ovos que não são daquele tipo jumbo, geralmente eu uso aqueles ovos, mas hoje não, são ovos médios, né, que estão dando mais ou menos 55 gramas cada um. Então se atente a isso, principalmente se você vai fazer um bolo assim de uma forma mais profissional, essa questão do peso dos ovos influencia diretamente no rendimento da massa. Ovos grandes faz a massa se desenvolver mais, ela fica mais volumosa. E aqui embaixo na descrição a receita está toda detalhada em medidas caseiras para quem não usa balança e também em peso para quem usa balança. Então às vezes pode ser que para você chegar naquele peso total de ovos precise colocar mais um ou até mesmo usar menos um, usar somente 5 unidades. Junto dos ovos eu coloco 2 xícaras de chá de açúcar, umas gotinhas de extrato de baunilha, que é totalmente opcional, se não tiver não tem problema, dá para fazer sem, porque a massa é de chocolate, então ela já fica saborizada. Vou bater aqui esse creme, começo na velocidade mínima, vou aumentando até ele ficar bem volumoso, clarinho e totalmente sem cheiro. Enquanto o creme está batendo, eu já preparo aqui o líquido. Eu tenho 250 ml de água quente, esquentei um minutinho no micro-ondas, pode ser também, se você quiser, o leite, mas em massa de chocolate eu gosto da água porque eu acho que intensifica mais a cor e o sabor de chocolate. Nessa água eu já aproveito para dissolver 3 colheres de sopa cheias de chocolate em pó, eu uso o 50%, se quiser trocar pelo cacau, que é o 100%, aí você vai usar 2 colheres de sopa um pouco mais rasas, tá? Na descrição também tem a opção do peso para substituição. E junto desse chocolate em pó, eu gosto de colocar uma colherinha de chá do cacau black, que é aquele que é bem preto, parecendo um carvãozinho. Ele dá uma intensificada também naquela cor bonita, sabe, da massa de chocolate. Se não tiver ele, dá para fazer sem ou pode substituir pelo café solúvel, mesma quantidade. Dissolve na água quente. Já aproveito também e coloco aqui nessa água quente o óleo. Eu vou usar 70 ml de óleo, pode ser margarina também, tá? E aproveita e dissolve ela na água ou no leite quente, que assim entra tudo líquido aqui na receita. Prontinho! Agora eu já não uso mais a batedeira, acrescento todos os ingredientes e misturo manualmente para o bolo ficar bem levinho. Tenho aqui 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo sem fermento. Vou dividir aqui em partes, coloco mais ou menos a metade, passando sempre pela peneira e uma parte do líquido também. E aí eu vou misturando, alternando, coloco mais um pouco de farinha, um pouco de líquido e sempre, ó, misturando levemente, movimentos circulares, de baixo para cima, para preservar toda essa leveza que eu construí aqui batendo esses ovos com o açúcar. Nunca coloque toda a farinha de uma vez em massa grande assim, senão aquela pelota de farinha, por mais que você passe na peneira, ela tende a pesar ali no centro, ela desce de uma vez e aí para você desmanchar todo aquele gruminho que vai se formar, né, de massa com farinha que não dissolve, você vai ter que ficar mexendo demais a massa. E esse tipo de massa aqui, quanto menos você mexer, melhor. Claro que tem que dissolver toda a farinha, mas se você mexe com muito vigor, muita força, perde a leveza da massa, sabe? Então faz a diferença. Para finalizar, 1 colher de sopa de fermento para bolo. E uma pitadinha, olha lá, é 1/4 de colher de sopa, praticamente ó, o tamanho de uma unha, não chega nem a pesar na balança porque é menos de 1 grama, de bicarbonato de sódio, tá? 1 colher de sopa de fermento e uma pitadinha do bicarbonato. Não pode exagerar no bicarbonato, senão a massa fica muito ácida, fica com aquele sabor residual.
Ele só entra mesmo para dar uma intensificada na cor do chocolate. Olha lá que massa linda, perfeita. Ela fica grossa e leve ao mesmo tempo, parecendo uma mousse de chocolate. Para essa massa eu vou usar a forma retangular. Essa minha aqui, ela é bem antiguinha, mas ela tem 28,5, né, nessa parte interna, nessa área útil, por 19. E ela tem 8,5 centímetros de altura. A massa não fica tão alta assim, mas precisa ser sempre uma assadeira maior, né, para que a massa possa desenvolver. Eu não unto lateral nunca, tá? Deixa a massa grudar para ela crescer o mais retinho possível. Só forra o fundo dela com um papel manteiga. Agora é só despejar a massa. Meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, e agora é paciência, porque massa grande assim sempre demora um pouco mais para assar. No meu forno, ela vai demorar mais ou menos 1 hora, às vezes até mesmo 1h10, principalmente até assar no centro, e porque é uma massa alta. Isso é normal, a gente sempre vai só monitorando. Percebeu que a parte de cima ali já está firme? Se quiser espetar um palitinho no centro e ele sair limpo, significa que o bolo já está pronto. Com essa massa eu vou fazer a montagem de um bolo festivo, um bolo de aniversário da minha filha, mas claro que você pode usar ela também para outras coisas, não somente bolos decorados, né? Pode usar para bolo no pote, bolo gelado embrulhado, sobremesas onde precisa de massa de bolo. Os bolos que são usados hoje em dia e que tá na moda, né? O festival de fatias quer fazer uma assadeira retangular para você cortar. Gente, essa massa é perfeita, tanto que eu chamo ela de massa versátil, porque a gente pode usar ela para uma infinidade de coisas e eu acho ela muito prática, muito gostosa e econômica. No canal também tem a versão dela de massa branca. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E essa receita você faz ela na forma retangular, mas também na redonda, normal. Do mesmo tamanho que eu fiz essa de 18 por 28 na retangular, essa quantidade de massa também serviria para uma redonda de 25 centímetros, sempre seguindo mais ou menos o mesmo padrão de altura, para depois dar aí um bolo de mais ou menos uns 11 centímetros pronto, já recheado. Uma receita dessa também você consegue fazer 2 bolos menores de 18 centímetros de diâmetro também para ficarem bem altos. Massa pronta, a minha ficou exatamente 1 hora no forno. Eu já deixei ela esfriar também, agora eu vou tirar ela da assadeira. Conforme ela vai esfriando, ó, é normal que ela vá soltando aqui das laterais, tá? Mas olha que linda que ficou. Só passar a faquinha aqui e já vira a massa na grade. Gente, olha que massa perfeita. Por mais que ela seja uma massa grande, olha isso, a maciez dela. Incrível, né? Vou virar ela novamente, que eu gosto sempre de começar cortando por essa base que é mais reta. Diferente da massa branca, a massa de chocolate, eu não costumo tirar essa casquinha. A massa branca, ela fica com aquela casquinha mais dourada, né, mais escura, então eu prefiro tirar. Massa de chocolate não tem esse problema. Ela ficou aqui, ó, exatamente com 6 centímetros de altura, então eu consigo cortar aqui e ter 3 placas de 2 centímetros. Ajustei o meu nivelador para esse tamanho, 2 centímetros, e agora é só cortar. Olha isso, gente, que perfeita. O fundo dela aqui também, olha lá. Linda, linda. Gente, a fofura dessa massa é incrível. Ao mesmo tempo que ela é bem fofa, ela é super estruturada, ela é maleável, fácil de trabalhar e o melhor, bem saborosa, chocolatuda. Olha essa cor, como ela fica linda, bem apetitosa. Perfeita para montar o seu bolo de sucesso. A validade desta massa é de até 2 dias no máximo, em temperatura ambiente fresco, e ela sempre bem tampada. Eu gosto de manter ela na geladeira, sempre fechadinha com plástico filme ou saco plástico próprio para alimento, para ela não ressecar,
e dá para congelar também desta forma, sempre bem embalada, por até 30 dias. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar ele com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de bolos festivos para você usar a sua criatividade, fazer bolos recheados com essa massa, que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!